Olá pessoal, passando aqui uma videoaula rapidinho para a gente rever os conjuntos numéricos. Na verdade a gente para ter concluído todo esse conteúdo, mas não foi possível, a avaliação veio antes. Mas é preciso que a gente tenha um conhecimento básico dos conjuntos numéricos que a gente estudou e que a gente precisa desse entendimento para continuar com a aprendizagem. Bem, é mais um pouco de revisão, porque parte desse conteúdo a gente já viu. O restante a gente vai dar continuidade. Bem, o primeiro conjunto que a gente viu foi os números naturais, que é representado por essa letra N, né? Parecida com N, é um símbolo matemático. Quem são os números naturais? Os números naturais eles surgiram, né, porque dão ideia de quantidade. É o primeiro conjunto numérico. Ele surgiu por conta da ideia de contar, de saber a quantidade, de representar a quantidade de determinadas coisas, pessoas, objetos, animais, e assim por diante, né? Começa com o 0, 1, 2, 3, 4, são números fechados, que dão uma ideia fechada de quantidade. Representado aí pela letra N, aí nós temos o diagrama de Venn, nessa corzinha aí, laranja, sei lá, cor, amarelo, alaranjado. Aí tem também os naturais asterisco aí, que tem um símbolo, né, que é sem o número 0, só os valores positivos. O segundo conjunto dos números era o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros são representados pela letra Z. Temos aí, entre parênteses, nessa primeira ali em cima, Z igual, aí asterisco, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, asterisco. Aliás, asterisco não. Reticências, desculpe. Reticências quer dizer que eles são infinitos para a direita, como são infinitos para a esquerda. Os números anteriores, os números naturais, são infinitos também, né? Mas para a direita, nesse caso aí, são infinitos para a direita e para a esquerda. Ou seja, tanto os números positivos são infinitos, quanto os números negativos. Os números inteiros, eles foram criados justamente para complementar os números naturais. Os números naturais só dão ideia de quantidade positiva. E quando você perde, quando você deve, como era que isso poderia ser representado? Daí surgiu os números inteiros, que além de pegar os números naturais, também pega os números negativos, ok? Ou seja, se você observar bem no diagrama de Venn, vocês vão observar que o conjunto N, né, que a gente viu lá no slide anterior, ele está dentro do conjunto Z. Ou seja, todo número natural é um número inteiro. Todos os elementos naturais pertencem aos inteiros. Porque além dos valores positivos, também temos os valores negativos dentro do conjunto dos números inteiros. Aí nós temos aí representações de subconjunto dos números inteiros, né? Com asterisco seria os inteiros sem o 0. Com asterisco mais seria os inteiros positivos sem o 0. Com asterisco menos seria os negativos sem o 0 e assim por diante. Tem vários subconjuntos. O outro conjunto seria o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Pessoal, olha, os números naturais está contido no conjunto dos números inteiros e os números inteiros estão contidos dentro dos números racionais. O conjunto dos números racionais, além de pertencerem a eles os números naturais que dão ideia de quantidade, mais os números inteiros que além da ideia de quantidade também dão ideia dos valores negativos, dentro dos números racionais também é possível incluir os números decimais finitos, aqueles que têm vírgula, mas têm fim, ou as dízimas periódicas, que tem vírgula, não tem fim, mas é possível você saber a enésima casa. São aqueles que o número depois da vírgula sempre se repetem, uma dízima periódica. E as raízes quadradas exatas. A raiz quadrada que tem um valor exato, ele também é um número racional. Então lembrando, ó, todo natural é inteiro e todo inteiro é racional. Então todo natural também é racional, né, pela sequência. Então, nós temos um exemplo aí, esse primeiro número aí. 3,14159265, aí reticências, quer dizer que esse número é infinito. Se nós observarmos,
esse número, a repetição dele não é o mesmo valor, ou seja, não há uma repetição só. Então ele não é um número racional. Este não é um número racional, pois possui infinitos algarismos após a vírgula e esses algarismos não são os mesmos, ou seja, não há uma repetição. Esse número aí do meio, 2,252, é um número racional. Ele tem vírgula, ele é decimal, mas ele é finito, ele tem fim. Quando termina esse último 2, ele terminou. Portanto, é um número racional. Esse último número aí embaixo é uma dízima periódica, 2,252525. Ele é infinito, porque tem reticências no final aí. Mas ele é racional porque há uma repetição de um mesmo número, no caso o número 25. Quando acontece isso, as dízimas periódicas são chamadas de números racionais. Na primeira não era porque não há uma repetição. Aí seria o conjunto dos números irracionais. Se eu tentar mostrar aqui a tela toda, não consegue passar. Seria o conjunto dos números irracionais. Pessoal, os números irracionais, ele não está junto com os números racionais. Observe que o izinho dentro do diagrama de V na cor branca, ele está fora. Por quê? Isso quer dizer que não existe número natural, nem inteiro e nem racional que seja irracional. Os irracionais pertencem a um conjunto e os racionais pertencem a outro conjunto. Lembra no slide anterior que nós tínhamos um número que não se repetia, que ele não era racional? Pronto, aquele número é irracional. Os irracionais são os números que não dá para determinar o valor, são infinitos, mas não repetem de forma racional os números. As raízes quadradas, por exemplo, que elas são inexatas. As raízes quadradas que não são exatas, elas são números irracionais, elas não têm fim. O π é um exemplo de número irracional que também não tem fim. Se você pegar todos os números primos que botar numa raiz quadrada também é um número irracional. Então os racionais junto com naturais inteiros, já que esses também são racionais, pertencem a um conjunto. E os irracionais pertencem a outros conjuntos. Digamos que os irracionais são os números infinitos, que não há uma repetição depois da vírgula. Então esses são irracionais. Os que há, os inteiros, os naturais, todos pertencem ao conjunto dos irracionais. E o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais é formado por todos os números racionais junto com os números irracionais. Lembra que a gente viu que os irracionais ficam separados dos racionais? Pois quando eu pego todos os números racionais, que são os inteiros, naturais e mais os números decimais finitos, ou infinitos como a dízima periódica, com os irracionais, que seriam os conjuntos dos números que não tem fim, que são infinitos e não há repetição, quando eu junto eles dois, aí eu formo o conjunto dos números reais. Dessa forma eu posso garantir que todo número natural é inteiro e todo inteiro é racional. Portanto, os naturais também são racionais. E os irracionais são outro conjunto. Mas, dentro do conjunto dos números reais, eu posso garantir que todos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais são números reais. Então é basicamente isso que a gente tem que compreender, os conjuntos numéricos. O primeiro deles, números naturais, que são aqueles positivos a partir do zero, que dão ideia de quantidade, 0, 1, 2, 3, infinitamente. Os números inteiros, representados pela letra Z, são os positivos e os negativos, que também dão ideia de quantidade. Os racionais, representados pela letra Q, são os positivos, os negativos e os decimais finitos, que têm fim, ou infinitos, que sejam dízimas periódicas. E os números irracionais são os infinitos, que não têm repetição. Digamos que seria basicamente isso. E todos esses conjuntos juntos formam os números reais.
Então são esses conjuntos numéricos, esses 5, naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, que a gente vai ter por base para dar continuidade aos estudos. Essa basicamente é a revisão que a gente tem que ver. Eu vou deixar a videoaula, vou colocar o material em PDF, mais ou menos com isso, e vou deixar uma atividade para ser resolvida por vocês. Abraço e até a próxima.